Glória a Deus. Vamos à palavra de hoje. Nós estamos postando as nossas pregações lá na nossa sede. Elas são gravadas aqui. Lucas capítulo 17, versículo 20. Antigamente, quando eu falava Lucas 17, os mais crentes já dava. Eu lembro até hoje, quando eu falei Mateus 24, a Verusca deu um pulo lá atrás. Ô, glória! Aê, tá aí. São capítulos para aqueles que leem a Bíblia, que sabem que falam de escatologia, falam dos últimos tempos, E aí já rola aquele, tipo quando fala Apocalipse, Lucas, ele é um ensino 17 aqui, versículo 20, fala sobre escatologia. O que é escatologia? É o estudo do final dos tempos, E aí Lucas registrou aqui, deixou para nós, o mesmo sermão muito semelhante, na verdade, com Mateus 24, e Jesus ele está falando sobre escatologia, ele está falando sobre o final dos tempos, está falando sobre os sinais. Ele inclusive encerra um tema tão polêmico, com tantas deduções e especulações, com um provérbio profundamente popular nos dias para tentar transmitir uma informação complexa, uma informação que até mesmo ele garante que ele não sabe quando ele virá, somente o Pai sabe, quando ele retornará pela segunda vez. Jesus ele aproveita uma pergunta dos mestres de seus dias para ensinar, para alertar, para nos avisar de como seria a sua segunda vinda. Vamos ler aqui o que aconteceu. Lucas capítulo 17, versículo 20. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Ou a rodapé da NVT também nos diz por especulações. O reino de Deus não é detectado por especulações ou por sinais visíveis. 21. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Também no rodapé da NVT, ou dentro de vocês. Leiam o rodapé, ajuda bastante. Muito esclarecedor. Jesus já está dizendo que o reino de Deus, ele não está, ele está ali, ele está na igreja Bola de Neve, ele está na igreja X, ele está acontecendo lá em Los Angeles, ele está acontecendo no avivamento da rua Azusa Street 100 anos atrás. Não, o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Voltemos, versículo 22. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló: o povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia que Ló deixou Sodoma. Então o fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. 33. Quem se apegar à própria vida a perderá, quem abrir mão de sua vida a salvará. 34. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada, a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amados, isso dá tema para anos e anos. Tem gente que passa a vida estudando isso aqui. E o que Jesus está nos revelando aqui no versículo 37? O que é esse provérbio dos seus dias? O provérbio dos dias de Jesus falava aqui: onde há uma reunião, onde há muitos abutres, há um cadáver. O que ele quer dizer? Onde há um só abutre, não morreu nada, não aconteceu nada, ele está passando por lá. Mas começou a ter muitos abutres, é porque um cadáver, algo aconteceu. O que ele quer dizer? Que o seu retorno, sua segunda vinda, será pautada, será baseada em muitos acontecimentos. Quando tiver muitos acontecimentos, de fato algo aconteceu.
Então não é um fato, não são 2 fatos, não são 3 fatos, mas muitos abutres se reúnem em torno de um cadáver. Ele usou ali um provérbio popular dos seus dias, porque é um assunto intenso. Tem pessoas que dedicam as suas vidas, amém, se tornam PhDs em escatologia, mergulham no tema, mas é um assunto que o próprio Jesus falou: eu não sei quando irá acontecer. Eu já falei, já detalhei em algumas outras pregações que eu não dedico muito tempo, porque demanda muito tempo tentar ficar entendendo a lua cheia, a lua vermelha, a lua não sei o que lá, o sol que se alinhou com não sei o que, e aí todo dia é muita informação. Isso vai dedicar uma vida, mas eu gosto do quê? De mergulhar nas partes práticas, e ele nos dá aqui o quê? 2 tipificações. Eu já expliquei um pouco aqui o que é tipificação, é quando você pega fatos do Antigo Testamento, e você associa isso a uma nova condição no Novo Testamento, para compreendermos exatamente o que está acontecendo. Jesus falou que seria como ele, assim como foi com o profeta Jonas. O que aconteceu? Ele passou 3 noites, 3 dias, 3 noites dentro do peixe, e aí ele também passou no ventre da terra. Então nós vemos diversas vezes Jesus fazendo analogias, comparações lá na serpente, lá de bronze no deserto, assim serei eu, levantado da terra. São tipificações que ele faz. Ele diz, lá no Antigo Testamento eram sombras do que aconteceu, para que nós compreendamos exatamente o que está acontecendo aqui na nova e viva aliança através de Jesus. E Jesus está nos revelando 2 tipificações. Ele fala a primeira, que é sobre Noé. Ele está nos falando que o quê? Que será como nos dias de Noé: as pessoas casariam, se dariam em casamentos, fariam banquetes, a vida estaria acontecendo normalmente, e de repente começaria a chover, e aí a inundação aconteceria. E essa pregação o apóstolo Rina fez recentemente, eu não vou me atrever a repeti-la, amém, não me atreveria a fazer isso, está maravilhosa lá no YouTube da nossa sede. Mas no versículo 28, ele nos faz um alerta. Ele começa a nos alertar que a segunda vinda também seria como os dias de Ló. Só que ele faz um alerta profundo, direto. Ele dá uma respaldada, ele dá uma aprofundada e uma direção, uma orientação imperativa. Inclusive na tua Bíblia tem um ponto de exclamação, em Lucas aí 17:32, projeta para nós novamente. Lembrem-se da mulher de Ló. Jesus, ele está falando como será a sua vinda, alguns sinais do que vai acontecer, depois ele continua, mas ele faz uma menção clara da mulher de Ló, e ele deixa uma orientação: lembrem-se da mulher de Ló. E se eu me lembrar da mulher de Ló, vai me auxiliar a viver, eu passar bem pela sua segunda vinda, ou me garantir reagir bem aos acontecimentos, certamente é uma vida que vale a pena nós entendermos. Para facilitar um pouquinho, o tema da mensagem hoje é: lembrem-se da mulher de Ló. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, te pedimos, sê conosco, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Glorificamos o teu nome, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estaria. Assim o Senhor nos garantiu, estamos aqui reunidos em teu nome, querendo ouvir a tua palavra, querendo ouvir, meu Deus, os teus eternos preceitos, a tua sagrada escritura. Por isso nós te pedimos, Jesus, fala conosco. A tua palavra não pode sair dos lábios do Pai e voltar para ti vazia. Por isso nós te pedimos, revela-nos mais do Pai essa noite. Nós desejamos sair daqui de forma transformada, diferente do que nós entramos. Nós queremos sair daqui de forma abençoada, avançada de glória em glória, um pouquinho mais parecidos contigo. Nós clamamos: corta, junta medulas, alma e espírito, cura, restaura. Nós te pedimos, se cumpra os teus propósitos na vida de cada um aqui nessa noite, o que está acompanhando conosco através dessa gravação ou ao vivo agora. Nós te pedimos em nome de Jesus, habita, Pai amado, é isso. Nós te clamamos, visita, nós te pedimos em nome de Jesus, para que a tua verdade, a tua palavra se cumpra na vida de cada um. Nós te pedimos, eu me coloco à tua disposição. Usa a minha vida, meu Deus, como instrumento em tuas mãos. Eu sei das minhas limitações, eu me entrego em tuas mãos, clamando que o Senhor venha a me usar, que o Senhor venha a transformar, a falar na vida dos meus irmãos através da minha vida. Eu me coloco à tua inteira disposição, sabendo que em mim não há nada que pode produzir nada se não for através de ti. Por isso eu te peço, meu Deus, e declaro total dependência do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas aí, se você está aí. Para aqueles que não são simpatizantes ou não gostam do Antigo Testamento, passagens assim chegam a dar nos nervos. Jesus constantemente ele está pegando
trechos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e trazendo para o Novo Testamento, fazendo as suas tipificações. Isso faz parte do seu ensino, é base do seu ensino. Não tem como nós cumprirmos o que Jesus mandou fazer se nós não irmos ao Antigo Testamento. Como que eu vou cumprir uma ordem como essa sem ir lá no Antigo Testamento e entender? E muitas vezes tem um segmento de cristãos que tem, não, agora é a hipergraça, agora é a graça de Deus, o Antigo Testamento não tem muito valia. Chegou uma época da era da igreja que até andavam só com o Novo Testamento, o Antigo Testamento não tinha mais valor. Aí nós vemos aqui Jesus fazendo uma menção direta, lembre-se da mulher de Ló, a mergulharmos e compreendermos exatamente o que essa mulher passou, o que aconteceu com ela, o que eu consigo tirar de aprendizado para que eu venha passar pela sua segunda vinda, ou venha cumprir bem a trajetória por aqui. O que ela pode me ensinar? E para quem nunca ouviu falar, ou não sabe o que aconteceu, ou vamos refrescar a memória, o próprio Jesus fala um pouquinho aí, ele dá uma introdução de como que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída com enxofre do alto, como condenação de Deus do pecado daquele povo. Eles foram alertados, mas mesmo assim não houve nenhum tipo de resposta. Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Esse foi o final da mulher de Ló, que nós devemos lembrar aqui essa noite. Assim a palavra do Senhor nos orienta. Famosa passagem. Tem até aquela musiquinha do Ministério Infantil que eu acho ela meio maquiavélica, né? Meio maldosa. Porque a mulher morreu terrível, cara. A mulher, ela morreu de uma forma trágica. E aí você vê as criancinhas lá, né? Meu Deus do céu, como que é? Ouça agora esta história de uma mulher que se deu mal só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. E as criancinhas lá, virou estátua de sal. Meio humor, né? Humor meio tenebroso. E ainda tem a dança, olha para mim, né? Você vai ver, ela ficou assim. Meu Deus, a mulher morreu como estátua de sal, velho. Peraí, gente, Deus matou a mulher de uma forma triste. Como que é assim que ela foi transformada numa estátua de sal? Simplesmente por ela olhar para trás. O texto está aí para nós. Esse fato de olhar para trás, meu amado, é conhecido nas Sagradas Escrituras. Não é à toa que Jesus nos manda lembrarmos dela, analisarmos ela. Ela cometeu uma falha, um erro conhecido nas Sagradas Escrituras. Diversos momentos nós encontramos esse princípio do olhar para trás. Quando nós vemos os escravos que foram libertos do Egito, e eles começam a caminhar ali, aí começa a passar as suas necessidades, eles olham para o Egito, né? Eles têm saudades das cebolas do Egito, das especiarias do Egito. Ainda está escrito, né, que comíamos de graça, trabalhava que nem uma mula. Aí eles olhavam para trás e como que isso mexe com o Senhor, como mexe com Deus, quando nós olhamos para trás. Algo de muito grave essa mulher transgrediu para vir um juízo tão direto da parte de Deus, e que não é bonitinho como a música, mas é assustador e rápido. Deus como veio com juízo instantâneo sobre aquela mulher que simplesmente deu uma olhadinha para trás. Aquele olhar para trás da mulher de Ló, vamos mergulhar nisso, representava uma paixão por aquilo que Deus já não tolerava mais, a qual Deus condenou e que estava sendo destruído naquele momento. Paixão por algo que já seria passado. É sobre isso que Jesus está falando. Quando vier o juízo de Deus sobre a terra, sobre o mundo, nós não deveremos olhar para trás, porque será a condenação do mundo. Deus estará condenando o mundo. Eu já vi muitas vezes alguns, poxa vida, mas será que Jesus vai voltar agora? Bem na hora agora que eu ia casar, né? Agora que eu quero ter um filho, eu preciso ser pai, bem na minha vez, agora eu não vou saber se eu quero ser pai. E meu irmão, a glória que há de nos ser revelada não há comparação com essa terra. Aquilo que nós viveremos na eternidade não dá para comparar com qualquer prazer, com qualquer situação, com qualquer coisa que você viver nessa terra. Então não dá para olhar para trás e falar, meu Deus, não olha, velho, chegou, vamos embora, porque a glória que há de vir não nos foi revelada ainda, ela é maior do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. Eu ouvi um glória a Deus forte aqui, forte, dá uma glória a Deus aí. Eu não vou falar o que passou na sua cabeça, mas vamos lá.
Você ouve e diz, mas ficar bem na minha vez agora, cara. Não olha para trás. Porque o simples fato, né, uma atitude, um ato comportamental, revelou tanto sobre aquela mulher a ponto de Deus trazer o julgamento. Quem lembra da pregação que eu fiz faz muito tempo aqui, o ombro rebelde? Simples ombro rebelde, como Deus condena o ombro rebelde, porque é um gesto do teu corpo, que é templo do Espírito Santo, revela uma rebelião, revela uma rebeldia. Agora nós vemos aqui um ato de virar o pescoço. Trouxe condenação àquela mulher. E aí ainda aos defensores, aos pregadores da hipergraça, que é uma falsa graça da Bíblia, que Deus, Ele é uma graça que te habilita para o pecado, não pode pecar, que depois tudo se resolve, mas não a graça como uma capacitação do alto para vencer o pecado, para nós vencermos o pecado. Nós vemos Jesus falando, lembre-se da mulher de Ló. E esse ato de olhar para trás, ele é algo cultural para os judeus. Tipo a piscadinha no dia de hoje. Piscadinha você já sabe o que significa, é um gesto comportamental que tem um significado. Pastor, a primeira vez que piscou para mim, foi. Sabe como foi, igreja? Foi muito espiritual, jogando truco, ela estava com o zap. Ela piscou para mim e falei, aqui é alguma coisa. Lucas 9:62. Lucas capítulo 9, 62. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aquele que começa a trabalhar em prol do reino e em algum momento ele fala, não vou mais, ele olha para trás o que eu deixei, o que eu abandonei, como a mulher de Ló, o mesmo gesto, ele não está apto para o reino de Deus. Esse olhar para trás pode se compreender pelo menos por 3 causas. Vou começar com a mais conhecida, depois vamos abranger outras. A primeira justificativa, que é tradicionalmente nós referimos à mulher de Ló, é o desejo, é a paixão, é o prazer por aquilo que Deus estava destruindo, por todas aquelas transgressões que aconteciam ali naquela cidade, todos os pecados praticados, nós vamos falar sobre eles, naquela região. Chegaram ao Senhor, subiram as narinas do Pai, aquele fedor, aquele cheiro, aquele mau cheiro de pecado. E aí Deus veio com um decreto, e agora a mulher de Ló, ela está fugindo, e nós vamos entender um pouco melhor isso. E aí ela olha para trás com o sentimento de não ter deixado todo aquele pecado, toda aquela transgressão, o amor ao pecado, a paixão ao pecado para trás. Ela não deixou aquilo. Então ela estava fugindo, mas Sodoma e Gomorra estava dentro dela. Mas o que a mulher de Ló poderia ter no seu coração? Qual era a realidade daquela cidade? Gênesis nos fornece bastante informações. Gênesis 19:1, no comecinho do capítulo, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra. Deixa projetado para nós aí. Antes de chegarmos aqui nesse momento, eu vou passar rapidamente aqui um pano de fundo sobre o capítulo 18. Você vai ler na tua casa como lição de casa. O Senhor, ele envia 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, e nós vemos no capítulo 18, Abraão, o pai da fé, aquele que fundou as 2 maiores religiões do mundo, ele começa a falar, ele começa a interceder pelaquela região, porque ele sabia que o seu sobrinho morava lá, e ele pergunta, e começa a negociar com Deus, o intercessor clássico ali, claro, ele começa a negociar até que Deus chega no limite, aí Deus fala, vai ter que vir a destruição sobre a cidade, mas eu vou resgatar Ló, e aí Deus manda 2 anjos lá para fazer esse resgate, para tirar a família de Ló, que era sobrinho de Abraão, pela promessa de Abraão. Nós vemos aqui Deus cuidando de Ló, e pela intercessão de Abraão, nós vemos Deus poupando Ló, e aí nós vemos ali os 2 anjos chegando, e aonde estava Ló? Ló estava sentado à porta da cidade. Na cultura também dos dias a qual nós estamos aqui, estar à porta da cidade significava algum tipo de influência. Nós vamos ler mais um versículo para frente que vai deixar isso muito claro. Mas quando nós lemos, por isso que tem muito portas, né? Salmos 24, abre sua porta, abre seus portais eternos. O porta, ele está vinculado com diversos fatores. Jesus fala, eu sou a porta do aprisco. Aqueles que se assentam à porta das cidades eram pessoas influentes,
eram pessoas que julgavam. Aconteceu qualquer coisa, um problema aqui, tem que julgar, leva lá para a porta, vai ter um juiz lá para julgar. Chegou gente de fora para fazer negociação, os maiores negociantes ficavam na porta. Cheguei aqui com tantas cabeças disso, vamos trocar por aquilo. Então estar na porta significava que Ló já tinha ali um poder de influência na cidade. Aí quando chegam os visitantes, que procuram? Quem está à porta. Então os anfitriões da cidade vão receber, são pessoas importantes que estão recebendo ali os estrangeiros. Então quando Ló vê e entende que eram 2 anjos do Senhor, ele se prostra em terra, e ele começa a insistir para os anjos deixarem que eles dormissem na casa de Ló, para que os anjos dormissem na casa de Ló. E após muita insistência, você pode ler na sua casa, Ló consegue conduzir os anjos até a sua casa. Chegando lá, ele pede, ele dá uma ordem. Isso que mostra influência, isso mostra poder, isso mostra uma boa posição social. Ele dá ordem para que façam pães, para que preparem uma refeição para os anjos, inclusive pães sem fermento. Ele sabia exatamente tudo aquilo que havia na tradição do Deus de Abraão e do seu Deus também. E aí quando ele pede aos anjos um pão sem fermento, que dá uma outra pregação, algo inusitado acontece, inesperado. Homens, jovens, velhos, chegam na casa de Ló, versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, todos cercaram a cidade. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda, esse ainda revela muita coisa, ainda são virgens. Mas o ser virgem, para a cultura de Ló, de Abraão, era algo comportamental, era algo já estabelecido por Deus, era uma questão cultural. Mas ele já estava tão embrenhado, tão emaranhado na cultura de Sodoma, que ele falou: tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Outro princípio espiritual de reino, o princípio de ser anfitrião, estar debaixo da tua cobertura espiritual, debaixo da tua proteção. 9. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou, agora o que confirma a questão da porta, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Ou seja, ele fez o papel de um juiz, ele recebeu os caras que chegaram, já está agindo como anfitrião e agora está protegendo esses, a função de um juiz. Quem que esse cara está achando que é? Faremos a você pior do que a eles. Perversão do mais alto nível. Pior, imagina, eles queriam ter relações sexuais com os homens. O Ló oferece as suas filhas que ainda não eram virgens, e agora eles estão falando: se você não liberar esses caras, nós vamos fazer pior com você do que nós vamos fazer com eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-lhe para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ló já tinha perdido completamente a moral, não era levado mais a sério. Versículo 15: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. Essa parte da mão emociona, né? Deus, ele pega-nos pela mão muitas vezes. Como também a mulher, as 2 filhas, os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Só por isso. 17: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. O aviso foi dado. Deus nunca faz nada sem avisar.
Ele avisa os seus amigos, os profetas, usando aqui os seus mensageiros, fala, vai e não olhe para trás. Como um pai que zela, como um pai que ama, ele cuida, ele vem e nos avisa e nos alerta aquilo que pode ser prejudicial para nós. Talvez a pergunta aqui que alguns façam, né? Mas será que Ló avisou a esposa? Porque o texto nos diz que ele falou para Ló, mas nós vemos todo mundo envolvido ali, né? Mas de qualquer forma, o homem da casa, o sacerdote do lar, tem a responsabilidade de instruir a sua esposa, de falar, não cair no erro de Adão, né? Que passou para Eva, mas também não cuidou dela. Aí nós vemos aqui que Ló, ele tinha informação, a palavra de Deus foi liberada, falou, ó, não olhe para trás. A mulher de Ló está junto no vulco-vulco, naquela correria. Estão fugindo do juízo de Deus. Deus está vindo com um juízo sobre aquela cidade, porque todos os homens de todas as idades, todos haviam se pervertido de uma forma assustadora, a ponto que chegou aos ouvidos, chegou às narinas do Senhor a acusação contra aquela cidade, e agora está vindo juízo sobre aquela cidade. Agora a mulher de Ló recebe a informação, talvez, nós não temos nem o seu nome, mas nós vemos aqui que no versículo 15, nós vemos que ela está no pacote da salvação, ela está envolvida. Os anjos mandam Ló sair com a sua família, chamar os seus parentes. A bênção de Abraão pegava toda a parentela de Ló. Mas talvez, para mim não faz sentido ela não saber da informação. Ló sabia e ela estava no meio da confusão, mas a mulher de Ló, ela viveu anos, muitos anos, em tendas com Abraão, o pai da fé, casada com Ló. Ela teve acesso às conversas, os jantares. O que você acha que Abraão falava, o pai da fé? Como você acha que Abraão orava? Quais as conversas que tinham entre Abraão e Ló? Ela estava com Ló quando eles saíram de Ur dos Caldeus, estava na casa do pai de Abraão, tudo bem, tranquilo, favorável. Agora a gente vai entrar num deserto aí, vamos sair para o meio do nada, mas vamos lá, vamos pela fé. E ela está junto, ela foi junto, ela está o tempo todo junto. Ela vai para um lugar que não sabe para onde que é, e ela começa a ver Deus agindo, Deus trabalhando. Ela começa no mínimo a conviver com Abraão, pai Abraão. Ela teve acesso às conversas, ela ouvia em tendas, você ouve o que está falando de um lado, do outro. E uma religião não era algo vivido por Abraão e por Ló, eles não tentavam se religar, eles viviam pela fé. Abraão, ele vivia pela fé, todo aquilo que ele se movia era pela fé, por isso que ele é o pai da fé. Ele vai, deixa a comodidade do seu pai, vai, se embrenha num deserto porque ele ouviu a voz de Deus, ele pega o seu filho, e aí ele vai levar para sacrificar. Ele anda pela fé, ele vive pela fé. O que você acha que ele falava? A boca fala do que o coração está cheio. Essa mulher está ali, vivendo com um homem que tinha motivação de viver pela fé. Quando Abraão recebe a promessa pela primeira vez, a mulher de Ló estava envolvida. Ela estava lá, ela concordou em sair sem destino. Quando Abraão edificou um altar próximo à sua tenda de Betel e Ai, ela estava por ali, ela estava no mesmo acampamento. Quando o seu marido foi levado cativo por Kedorlaomer, libertado pela intervenção de Deus, ela viu, ela estava lá, o marido dela foi liberto. Quando Melquisedeque, rei de Salém, que nós falamos um pouco hoje, veio ao encontro de Abraão trazendo pão, vinho, ela estava lá, ela ouviu, ela viu, ela estava junto, estava envolvida, sobrinha do homem. Quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, ela viu, ela serviu, ela estava em casa, Ló deu a ordem para servirem os pães, ela viveu anos e mais anos vivendo, passando pelo deserto pela fé, vendo o marido ser liberto pelo poder de Deus, vendo o sacerdote Melquisedeque, vendo o sobrenatural. Ela viu os anjos se chegando, ela viu os anjos colocarem a cegueira nos outros homens. E a gente vê que muitas vezes podemos passar anos no meio da igreja, no meio de pessoas de fé, mas isso não entrar no nosso coração. Ouvirmos testemunhos dos irmãos, vivemos alguns testemunhos, mas mantermos os nossos olhos para trás, olhando no mundo, como era o mundo, como era no tempo do mundo. Ela teve muitas oportunidades
de aprender de Deus. Ela teve muitas oportunidades de pelo menos chegar em Abraão e falar: cara, como que é esse negócio de ouvir a Deus? Ele está andando aqui no deserto, você ouviu, mas como que faz para ouvir? Como que é a voz? É grave, é agudo? Ela poderia tirar dúvidas, ela poderia esclarecer, será que ela fez isso ou não? Ela sabia das advertências, as mensagens recebidas dos céus. Ela ouviu ali, ela estava no meio da confusão, não é para olhar para trás. Ela teve anos e mais anos de discipulado com Abraão, estava no mesmo acampamento, tinha acesso ao homem. Viveu milagres e mais milagres, mas você vê um coração voltado para trás, não consegue avançar. Você vê o coração está em Sodoma e Gomorra. Parece que o seu entendimento nunca foi aberto, sua consciência nunca foi despertada, vivificada. Não é à toa que Jesus muitas vezes falava: quem tem ouvidos, ouça, porque parecia que ele pregava por horas e ninguém entendia nada. Mas quem tem ouvidos, ouça. Quantos anos essa mulher andou e não conheceu o Deus do Abraão? Não conhecia a vontade do Pai. Nunca foi trazida a um estado de obediência. As afeições dela de fato estavam em outras coisas, mas não nas coisas do alto. Uma pessoa apaixonada por Deus ao morar numa cidade onde todos os homens vieram e não aceitavam meninas virgens. Não quero, eu quero ter relação com os caras que estão aí dentro. No meio desse nível de perversidade, ela está lá. Em vez dela começar: vamos sair daqui, olha a cidade que a gente está morando, olha a situação que está acontecendo, nós não vê isso. Na verdade, ela olha para trás com saudades. E eu posso garantir que é saudades porque Deus a matou. O juízo veio sobre a vida dela, era porque ela tinha o seu coração no pecado, na perversão e na iniquidade que havia naquela cidade, senão Deus não tinha feito o que fez. Talvez ela tinha até o vocabulário do crentez ali do Ló, de falar das coisas ali da mesma forma como Abraão. Pastor, são muitas deduções, mas elas estavam em todos esses momentos. Você passar por tantos fatos como esse e não querer ser discipulado. Cara, esse cara falou, Abraão falou que a gente ia sair no deserto, que ia dar tudo certo, e está dando tudo certo, está todo mundo prosperando. Esse cara, Abraão, que Deus é esse? Fala um pouquinho mais sobre esse Deus. Ela não tinha muito interesse pelas coisas do Senhor, a ponto que o seu coração estava lá em Sodoma e Gomorra. Imagina viver do lado de Abraão por tantos anos. Imagina você ter essa oportunidade, teremos na Nova Jerusalém, na eternidade, glória a Deus por isso. As experiências. Ela teve inúmeras oportunidades de aprender, de experimentar sobre o Deus de Abraão de forma profunda. Ela me lembra um pouco Judas. 3 anos e meio ouvindo de Jesus e vende ele por 30 moedas de prata. Andou 3 anos e meio discipulado por Jesus, ouvindo rios de águas vivas, e o reino de Deus nunca entrou no coração dele, porque na primeira oportunidade ele vende o mestre por 30 moedas de prata. Anos e anos ouvindo Abraão, anos e anos ouvindo, e na hora de fugir daquela cidade tão pervertida, o coração está lá. Ela se amoldou aos costumes do marido, não fazia oposição à religião do marido, se entregou ali aos pais: está dando certo, né? Estamos aqui, está valendo a pena, tem servos para fazer pão para os anjos, estamos bem. Mas os olhos dela estavam no pecado, estavam na perversão. O mundo estava no seu coração estava no mundo, e foi nessa condição que ela viveu e também morreu. Será que a nossa fé é simplesmente uma prática de aparência? Ela até parecia, estava lá junto, né? Parecia estar envolvida, mas não houve mudança dentro, não houve transformação interna. O coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Será que quando nós estamos caminhando com o Senhor e o calo aperta, começa a vir essas situações difíceis como ela estava passando, será que nós não voltamos às práticas antigas? Não, uma mentirinha aqui, uma manipulaçãozinha ali, eu vou fazer assim no mundo, vai dar certo também, eu sonego aqui, eu faço aquilo lá, a mulher não quer nada mesmo, então eu vou voltar aqui à prática do site que eu não devia mais entrar. Começa a buscar escapes no mundo, e aí você vê anos e está olhando para trás, as mesmas práticas que tinha no mundo. Andou por anos com uma referência na fé. Você viu o nível de perversidade da cidade?
priorizavam relações com homens ao invés de com mulheres. Ela tem saudades de um ambiente como esse. Sentimento de saudades das coisas do mundo. Isso aconteceu algumas vezes ao longo das Sagradas Escrituras. Não é à toa que Jesus fala que ele coloca a mão no arado, ele tira e olha para trás, ele não é mais apto para o reino dos céus. Além de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas, o apóstolo Paulo nos fala sobre Demas, 2 Timóteo, capítulo 4, 10. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Que nós temos aqui a certeza de forma clara que Demas começou a ser ministrado pelo apóstolo Paulo, viveu os milagres que viveu com o apóstolo Paulo, mas chegou um momento que ele falou: não dá mais, eu tenho saudades das minhas antigas práticas, eu tenho saudade do meu estilo de vida antigo, exatamente como os escravos fugindo do Egito, assim como Deus fez ali com Ló. Ele pega pela mão, conduz pelo caminho, mas chega um momento que aquilo que está no nosso coração, ele passa para as nossas ações, o nosso pescoço olha para trás. Ele pega nas mãos, mas ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio de olhar para trás, e as consequências do pecado, o salário do pecado é a morte. Eu encerro o primeiro motivo para não se olhar para trás, para não fazermos como a mulher de Ló e nos lembrarmos dela essa noite, com 1 João 2,15. João, o apóstolo do amor, o preferido da galera da Hipergraça: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. João, apóstolo do amor, nos deixando claro, e nós vemos hoje, nós estamos falando de Abraão, as duas maiores religiões, as três na verdade, né? Nós temos o judaísmo, o cristianismo, e os muçulmanos veio de Abraão, eles seguem a mesma linha do Deus de Abraão, e aí nós vemos a mulher de Ló, que nós nem sabemos o nome, a diferença de como Deus trata as coisas. Tem até a musiquinha engraçada dela no infantil. Como segundo motivo de não se olhar para trás, também o saudosismo. Crentes caem muito nesse erro. Começa a olhar para, meu Deus, como era bom em 2002, quando David Keelan começava, cara, era uma Shekinah e nunca mais eu vivi aquilo. Eu comprei a primeira Bíblia impressa, mas e o vinho novo, e o algo novo, o que Deus está fazendo na tua vida hoje, o que é para fazer agora? Ele nos garantiu que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou em coração humano que Deus tem para nós, para aqueles que o amam. O rei Salomão foi preciso, Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio, ou seja, ele está falando, é tolo, é idiota fazer esse tipo de pergunta. Meu Deus, por que que os dias passados eram melhores? Por que que antes da pandemia era melhor? Por que que antes? Não se importa, vê o que Deus tem para você agora, se reinventa nele, se prepara para o vinho novo, porque o melhor está por vir. Eu vejo que eu faço algo novo, eis que eu faço uma coisa nova, que nunca se viu, que nunca se ouviu, é algo novo. Mas quando nós começamos a olhar para que saudade de quando era na entrada da cidade, que saudade de quando era não sei onde, lá na Turiaçu, Deus quer fazer algo novo. Fica preso ao passado, fala, nossa, como era bom ser criança, é gostoso. Mas agora ser adulto, tem uma família para criar, se vira, põe arroz na mesa, põe arroz e feijão na mesa. Olhar para trás, ele congela o futuro. Algo novo. Deus querendo derramar algo novo. O saudosismo, ele não nos acrescenta muitas coisas, porque Deus, ele quer derramar algo novo. Imagina quando os fariseus ficaram ali sofrendo, meu Deus, esse Jesus que apareceu, e agora ninguém está ouvindo mais a gente, e agora está bababá. Em vez de eles irem lá, entender o que é que está acontecendo, Deus está fazendo, se abrir para o novo, compreender o que Deus está fazendo. É para frente que se anda. E o terceiro motivo para não se olhar para trás, talvez ela também caiu no segundo. Nossa, minha casa, minha
família. Por isso que Eliseu é chamado para o profético. Ele taca fogo na carroça, queima o boi e fala: chega, daqui para trás acabou, vou viver o que Deus desenhou para mim. Terceiro motivo para não olhar para trás é ceder ao acusador das nossas almas. Quando nós olhamos para trás, nós somos tentados a lembrarmos do que nós éramos. Mas será que Deus vai me usar e eu tendo feito tudo aquilo? Nossa, você já sabe o que eu fiz, pastor? Às vezes eu me assusto como vocês já fizeram, mas Ele perdoa. Eu estava conversando com o irmão esses dias, ele puxava a moto, velho. Você olha para o cara, um santo, tem até a auréola. Mas se você lembrar desses dias, de quando você deu a coronhada no cara, de quando você fez o que não devia fazer, Deus, Ele falou dos seus pecados, eu não me lembro mais. Isso fica para trás. Você começa algo novo. Se você começa a lembrar daquilo que foi feito no passado, imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matou gente demais, mas matou muita gente. Nas primeiras pregações dele em Jerusalém, para quem você acha que ele estava pregando? Para uma mãe que ele matou o filho, para um filho que ele matou a mãe, porque ele estava pregando para os cristãos, estava pregando para a igreja, inclusive a igreja não aceitou ele. Aí não dá para receber esse cara matou todo mundo, ele está só se fingindo aqui, daqui a pouco ele prende todo mundo e mata. Imagina o apóstolo Paulo, falou: cara, ele está pregando ali para o sobrinho do tio que ele matou, porque ele matou gente demais naquela cidade. Onde ele passava, ele queria a carta, ele tinha desejo de sangue. Aí ele se converte. Só que ele entende que ele é uma nova criatura em Jesus. E ele começa a viver o novo sem o peso do passado, sem olhar para trás. Filipenses 3:13. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Ele está dizendo: não estou pronto, não sou santo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Eu corro seguindo para aquilo que Deus desenhou para mim. Errei no passado, aquilo fica para trás. Não olhe para trás, mas viva o novo ao qual Deus quer derramar sobre a tua vida. Se você viveu coisas maravilhosas no passado, Ele tem algo muito mais poderoso para viver no futuro. Imagina se o apóstolo João, quando ele foi ter a revelação do Apocalipse, ele chegasse: não, eu já tive revelações demais do Evangelho. Calma aí, que a maior das revelações eu vou entregar agora. Nos últimos dias da sua jornada, ele recebe as maiores visões nos últimos dias da sua vida. Preparado para o novo, pronto para receber algo novo. O próprio Jesus o visita e o arrebata. Nós só temos um conceito para lembrarmos do passado, como aprendizado, para você lembrar o quanto você era desgraçado, sem graça, como você dormia com o peso na tua consciência, de quando você estava naquela depressão, quando você estava sem saber como seria amanhã, com um peso, com um vazio dentro do teu coração. Nós vemos que a Bíblia é um livro histórico. Nós lembramos os erros do passado de homens para nós aprendermos e alinharmos o nosso futuro. É para isso. Você traz à memória aquilo que te dá esperança para um futuro. Errei um dia, eu sei o que eu sou sem Jesus, eu não quero nunca mais viver sem Ele. Então daqui para frente eu quero ter esperança, esperar algo nele que vai acontecer, que Ele vai fazer. O mundo tem mudado, o mundo pós-pandemia será um mundo diferente, está tudo transformando. Se nós começarmos a simplesmente ficar olhando para trás de como que era antes, não vai resolver muita coisa. É o novo, que Deus vai derramar de novo, que Ele vai fazer de novo, o que vai acontecer naquilo que está por vir. Eu olho para aquilo que eu já vivi, como experiência, como ensino, para projetar um futuro nele. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.